Olá, este é o podcast Tozini Freire, a conexão entre um dos maiores escritórios de advocacia do país, os assuntos mais relevantes do direito empresarial e você. Bem-vindos a mais um podcast Tozini Freire. Eu sou a Bianca Antacli, sócia da área ambiental aqui do escritório. Eu sou head do TEF por Elas. Para quem não conhece, o TEF por Elas é o nosso grupo de afinidade pela equidade de gênero. E eu estou aqui hoje por uma razão muito especial. A gente escolheu como tema do nosso podcast a conquista do direito ao voto feminino. Então, vou passar a palavra aqui para a minha primeira convidada, que é a Isabela. Oi, pessoal, sou Isabela Pereira, sou advogada na área de tecnologia e proteção de dados de Tozini Freire e estou muito feliz de estar aqui hoje conversando com vocês sobre um tema tão caro para a luta pelos direitos das mulheres. E já que estamos em TF por Elas e estamos falando da conquista do direito ao voto feminino, a gente tem uma feliz coincidência aqui, que vocês vão conhecer já toda a história, mas a nossa convidada de hoje é a Renata Emery. A Renata, ela merece aqui também uma homenagem. Ela é head da área de direito tributário do escritório e ela tem uma história familiar muito especial. Então, eu queria que vocês agora ouvissem a Renata e eu já vou dar um spoiler da razão do convite da Renata. A Renata tem uma história familiar linda que envolve a bisavó dela, Emiliana Emery. Então, Renata, se você puder, conta pra gente quem foi a Emiliana Emery. Bom dia, pessoal. Que bom, fico aqui honrada de poder compartilhar a história da minha bisavó. A Emiliana, ela se casou muito jovem, ainda na adolescência, e aos 23 anos de idade ela ficou viúva com 7 filhos para criar. E como as mulheres do seu tempo, a Emiliana não tinha uma formação profissional, enfim, as mulheres não trabalhavam naquela época. Elas eram preparadas para serem mães e donas do lar. Então, a Emiliana se viu numa situação muito difícil, com muitos filhos pequenos para criar e sem um meio de subsistência. E ela foi, então, à luta. E a Emiliana, ela vivia no interior do Espírito Santo e, à época, estava sendo construída uma estrada de ferro que passava pelo município de Guaçuí, onde ela vivia. Guaçuí ainda não era um município, na verdade, era vinculado a Alegre. Emiliana, então, ela vê uma oportunidade de ganhar a vida ali como padeira, vendendo alimentos para os empregados que estavam construindo aquela ferrovia. Então, ela manda os seus filhos com uma vaquinha, vender pão e café, leite para os funcionários daquela ferrovia. Ela depois também percebe que aqueles funcionários eles compravam ternos e, como não tinha nenhum alfaiate ali na região, eles sempre tinham que ir para outras cidades para comprar os ternos e ela resolve se tornar uma alfaiate mulher, que é um grande escândalo na época, porque, afinal de contas, ela teria que tocar no corpo desses homens, vê-los em suas roupas íntimas, e ela, enfim, não dá muita atenção àquilo, resolve exercer a profissão. Depois, Emiliana transforma a sua própria casa, ela vivia numa casa grande, e transforma num hotel, e começa a receber, né, alguns desses trabalhadores que eram ingleses, que estavam ali na região construindo a ferrovia, e vai se tornando, ao longo do tempo, uma empresária, uma grande empresária, se envolve, né, na política do próprio Estado. Ela é uma das fundadoras da cidade de Guaçuí e vai lutar para que Guaçuí se torne um município independente de Alegre. Ela vai se tornar, inclusive, posteriormente, presidente de honra da UDN, um partido, né, daquela época. Agora, antes da gente, então, falar um pouco sobre a importância da Emiliana na história do voto feminino, eu vou pedir para a Isabela nos contar um pouco mais sobre esse contexto geral. Bom, então, acho que, antes de começar, eu acho importante dizer que a história
do sufrágio feminino, de um modo geral, precisa ser compreendida como um movimento internacional e mesmo do Brasil muito inspirado pelas sufragistas inglesas, e que o que vamos trazer aqui é mais um extrato. Tem muitos textos e subtextos no Brasil também, do que aconteceu e foi revogado, mas acho que não dá para falarmos de direito das mulheres sem mencionar, pelo menos, a Olympe de Gouges, na França, que em 1991 criou a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, já, enfim, preparando o terreno e trazendo todas essas discussões sobre equidade de gênero e também o fato da sociedade vir a considerar mulheres como cidadãs. Teve como contemporânea a Mary Wollstonecraft, sua contemporânea inglesa, e que foi republicada no Brasil, traduzida pela Anísia Floresta em 1800 e pouco. Então, assim, acho que é sempre importante a gente trazer esses dados históricos, porque parece que as mulheres sempre aceitaram passivamente seus direitos negados. Isso não é verdade, né? E também tem um contexto de memoricídio e de como a história dos direitos das mulheres fica sempre deixada de lado. Então, é muito importante a gente unir esse contexto internacional. E aí, mais importante, agora, o nosso foco do Brasil, na Constituição de 1824, existia o conceito, né, de cidadãos ativos. Então, apenas os cidadãos ativos teriam direito ao voto, né? E, portanto, as cidadãs passivas, os cidadãos passivos não teriam apenas direitos civis, né, como, enfim, direito de receber herança, mas os direitos políticos não eram garantidos. E aí, fazendo já um salto para 1881, quando houve a Lei Saraiva, teve uma mudança, inclusive uma diminuição no número de votos, porque essa lei determinou que somente aqueles que tivessem títulos acadêmicos, científicos, iam poder votar. E nesse momento é muito interessante também, porque uma dentista conseguiu efetivamente se registrar, a Isabel de Souza Matos conseguiu se registrar como eleitora, mas quando foi efetivar seu voto, o presidente da mesa negou. Então, isso em 1890, nessa eleição. Então, acho que é sempre importante a gente trazer esses dados, né, para compreender a história da luta dos direitos das mulheres como algo contínuo. E aí, só para finalizar um pouco desse contexto, temos outras duas figuras muito importantes. Temos a Leolinda Daltro, que foi uma baiana, que criou em 1910 o primeiro partido, né, o Partido Republicano Feminino, que foi muito importante, né, na luta pela conquista do voto pelas mulheres. E também a Berta Lutz, que é uma figura brilhante, que foi considerada uma das principais integrantes desse movimento para a conquista do decreto em 1932, que é objeto, né, da nossa celebração aqui, no dia 24 de fevereiro. No entanto, nesse ínterim de discussões, de luta pelo direito ao voto, antes de 1932, a gente já teve mulheres que conseguiram se registrar e, eventualmente, votar. E aí eu queria agora passar a palavra de novo para a Renata, contar um pouco da bisavó dela e como esse cenário, essa exceção apareceu na família dela. Então, Isabela, como você até já fez uma bela introdução, apenas os cidadãos ativos, um conceito que pressupunha, então, que aquela pessoa, no caso, era sempre dirigido ao homem, ele produzisse economicamente, né? Tivesse uma atividade econômica ali na nossa sociedade. E como eu contei para vocês, a Emiliana, ela, por necessidade, teve que se envolver na vida empresarial e, com o tempo, se tornou uma empresária. Era uma mulher que se envolvia muito naquela atividade ali local. E ela tinha
não se conformava, né, com o fato das mulheres terem um tratamento desigual, ela não se conformava das mulheres não poderem votar, e ela, então, aos 55 anos de idade, ela ajuiza uma ação onde ela busca ver reconhecido o seu direito de voto, e ela diz, como principal fundamento de sua ação, que ela teria todas as mesmas obrigações que um chefe de família. Ela era o chefe da sua família e, portanto, ela deveria ter os mesmos direitos, especialmente o direito ao voto. Ela inicia essa ação justamente porque ela queria brigar pela autonomia do município de Iguaçuí, e ela queria votar nessa separação do município de Iguaçuí, e numa sentença de 1929, o juiz Aloísio Menezes confere a ela o direito de voto, é uma sentença histórica. A Emiliana vem a ser a primeira mulher no Espírito Santo a votar antes do sufrágio universal. Ela é a terceira mulher a votar no Brasil, muito embora o voto das duas antecessoras tenha sido cancelado posteriormente, e o dela não, é um voto que foi confirmado. E a Emiliana vai, então, exercer o direito de voto dela até os seus últimos dias. Eu acho, assim, não precisamos nem concluir, né? Um baita orgulho a gente ter uma sócia contando a história da bisavó e com uma importância histórica, né? O que a Emiliana fez, acho que merece aqui ser lembrado, e, inclusive, a gente vai deixar para vocês que estão ouvindo o podcast, caso queiram, vários links para saber um pouco mais da história da Emiliana. Eu, particularmente, adorei a sentença. Vale a pena a leitura, porque é um juiz que também a gente pode dizer que estava à frente do seu tempo, porque ele destaca muito essa posição da mulher num foco de igualdade, e ele até fala, num determinado trecho, da importância do voto feminino e da importância das mulheres para uma plena democracia. E aí eu queria fazer aqui a conexão dos nossos temas, porque a gente também quer falar um pouco sobre a importância das mulheres na política. E aí eu vou pedir para a Isabela também trabalhar um pouco nesse tema aqui. Acho que é até um ponto importante, né? Mesmo com o decreto de 32, é só em 46 que o voto feminino foi considerado obrigatório. Então, assim, foi um percurso muito longo e que o qual a gente ainda está trilhando, né? Porque, para além da conquista do direito ao voto, a gente tem uma luta que precisa ser muito forte com relação à representatividade de mulheres na política, né? Então, acho que entender a política, existe, enfim, uma crença, né, de vamos nos afastar desse cenário, mas, assim, entender a política como um espaço de tomada de decisão muito importante e, principalmente, para a luta das mulheres. É um espaço de discussão de todos os temas. Até nisso, a minha bisavó foi precursora, né? Ela já se envolvia na política, ela se envolveu tanto ali na emancipação do município de Iguaçuí, que ela é uma das fundadoras, como ela era presidente de honra do partido, né? Não, é incrível. Então, a Emiliana está aqui nos nossos maiores, ela merece todos os nossos elogios e, assim, profunda admiração, né, Isa? A gente fica muito, muito feliz de ter uma representante da Emiliana conosco, né? E acho que também contrariando, né, uma crença antiga e que ainda perdura de que as mulheres não tinham condição de lidar com assuntos complexos, ou trariam suas emoções para o jogo político, que não é verdade, né? E acho que até um tema mais contemporâneo que a gente precisa tratar bastante é com relação à violência política relacionada às mulheres, direcionada às mulheres. Então, desde a impossibilidade, né, interna nos partidos delas conseguirem lugar de voto, né, viabilidade eleitoral, há, de fato, uma perseguição política de mulheres, né, falas cortadas, né, em diversas reuniões, em diversas formas, perseguições. Acho que é importante também a gente sempre lembrar da Marielle Franco e do que aconteceu, e para que a gente possa caminhar
incentivando a participação das mulheres na política, incentivando a fiscalização também dos partidos, do nosso olhar voltado à vida política como algo de nossa responsabilidade, né? Então, as mulheres sempre tiveram atuação política, né? Para além da política partidária, né? A atuação, como a própria bisavó da Renata, a Emiliana sempre teve uma atuação política muito forte. Ativa, a né? questão das escolas, como ela contribuiu para essa parte educacional, foi muito importante. Sim, isso ela política. criou, a gente nem mencionou, né? Mas ela foi disso, criadora da primeira escola de mulheres, porque só existiam escolas para homens, não tinham escolas para mulheres ali no município de Guaçuí. Mas, e ela também levou a igreja para o município, enfim, ela tem aí algumas outras histórias, contribuições que a gente não chegou aqui a mencionar. Mas você tem toda a razão. A gente é estarrecedor a gente olhar mais de um século depois, quer dizer, quase um século depois dessas conquistas, e pensar que nós ainda estamos tão atrás na participação, na representatividade das mulheres na política. E assim, vivenciar histórias como a de Marielle, né? Realmente deixa um gostinho amargo pensar que tanto tempo passou e a gente ainda tem tanto para caminhar. É uma estrada longa. A estrada é longa. Mas pelo menos tem bastante, nesse caso específico aqui do escritório, e espero dos nossos ouvintes, bastante gente para poder somar e para essa estrada ser percorrida mais rápido. Sim. Eu, por mim, ficava aqui o dia inteiro conversando com vocês, mas a gente tem esse tempo que está quase acabando. Então, eu queria agradecer a presença da Isabela e da Renata. E queria encerrar justamente falando que aqui no escritório a gente tem mais de 45% das sócias mulheres e a gente espera que esse número cresça ainda mais. Nossa meta é termos 50% de mulheres até 2030. É nosso compromisso oficial assumido aí com a ONU. Eu queria aproveitar também aqui para convidar vocês para assistir os nossos outros podcasts e deixar suas impressões também. Então, agradecer. Obrigada, Bianca, Isabela. Obrigada.